Os convido a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Nessa manhã nós chegamos à exposição do último capítulo desse livro. Jonas, capítulo 4. Amém? Ouçamos com atenção a leitura da palavra do Senhor. Com isso, eu vou ler do versículo 10 do capítulo 3, para que os irmãos compreendam melhor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, e de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por essas palavras, por esse livro do profeta Jonas. Somos gratos porque o Senhor é um Deus gracioso e misericordioso, que não nos trata segundo os nossos pecados. Um Deus que usa de misericórdia para com pessoas falhas e pecadores como nós. Ó Deus, te peço nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, abra o entendimento do teu povo, da tua igreja, e que o teu Espírito Santo nos chame ao arrependimento, a uma mudança de vida, para que nós não vivamos de forma semelhante a Jonas, mas que olhemos para aquele que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, e o imitemos. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de todos nós. Em nome de Cristo que eu te oro. Amém. Perdão, irmãos. Queridos, nós chegamos ao último capítulo do livro do profeta Jonas. E a primeira
coisa eu quero chamar a sua atenção e eu quero iniciar já lhe fazendo uma pergunta. Como é que você reage quando as coisas acontecem contrário àquilo que é a sua vontade? Como você reage quando as coisas acontecem contra aquilo que você pensa que deveria ser? Nós somos pessoas que, na maioria das vezes, não gostamos de ser contrariadas. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, da nossa forma, nós ficamos insatisfeitos e começamos a reclamar e murmurar. Esse texto do livro do profeta Jonas, ele termina com uma pergunta ao profeta. Pergunta essa que chama a atenção do profeta para as suas atitudes, para o seu modo de proceder. Nós temos meditado no livro do profeta Jonas e nós vimos que Deus o chamou para pregar ali em Nínive. E Jonas, ele ouve o chamado de Deus, só que ele não atende. Não atende porque ele odiava os ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Era um povo extremamente cruel, um povo que não tinha misericórdia de ninguém e um povo que tinha como alvo o povo de Israel. Por causa disso, Jonas decide que ao invés de ir pregar aos ninivitas, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis e ele toma uma direção contrária. Mas Deus vai no encalço de Jonas, o alcança, e como nós vimos lá no capítulo 1, quando Jonas decide ir para Tarsis, aparentemente está tudo bem, as coisas vão tudo bem. Aqui já nos chamando a atenção para algo, que nas nossas tomadas de decisões, tenhamos cuidado para saber se de fato aquilo é vontade de Deus. Porque nem sempre quando as coisas estão ocorrendo tudo bem, é a vontade de Deus para nossas vidas. E Jonas decide ir para Tarsis, contrário à vontade do Senhor, e decide fugir. Mas Deus segue no seu encalço e alcança Jonas ali no navio, manda um naufrágio, ou manda um vento forte, uma tempestade. Jonas é jogado no mar pelos marinheiros, porque ele diz que é por culpa dele, ele prefere morrer do que se arrepender. E aí os marinheiros jogam ele no mar. Jonas vai parar na boca de um grande peixe. E aqui, ao contrário do que alguns pensam, que o grande peixe para Jonas é o castigo de Deus para ele, não é. O grande peixe na vida de Jonas é a salvação dele. Ele passa 3 dias no ventre do grande peixe, porque Deus está tratando e livrando, cuidando do seu profeta. Ali no grande peixe, Jonas ora ao Senhor, clama a Deus, se arrepende dos seus pecados, e agora é jogado em terra, e ele agora vai para Nínive. Chegando em Nínive agora, em obediência à palavra de Deus, Jonas vai pregar um sermão de 5 palavras. Jonas vai chegar lá e dizer que Deus vai derramar juízo sobre aquele povo. O texto vai dizer que Jonas chega em Nínive e vai dizer: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas está pregando uma mensagem que é uma mensagem incompleta, uma mensagem sem misericórdia, uma mensagem que só traz o juízo de Deus. E ele percorre a cidade de Nínive, prega essa mensagem, e ao contrário do que ele esperava, ao contrário do que ele desejava e almejava, que era o juízo de Deus sobre aquela cidade, o que é que acontece? Toda a cidade se arrepende. Perdão, irmãos. Toda a cidade se arrepende. Deus viu o arrependimento dos ninivitas, como eles se converteram do seu mau caminho. Perdão, mais uma vez. Viu como os ninivitas se arrependeram do seu mau caminho e
Qual deveria ser a reação de Jonas? Ele pregou um sermão de juízo. Os ninivitas se arrependeram. Como um profeta de Deus, Jonas devia ter se alegrado no arrependimento dos ninivitas. Ele devia ter se alegrado. Ele devia agora estar satisfeito, pois nenhum profeta teve o resultado de uma mensagem como Jonas teve. Jonas pregou uma mensagem de juízo e o que o povo respondeu foi em obediência, em arrependimento diante do Senhor. Um profeta de Deus, alguém que prega em nome de Deus, esperava e aguardava que o povo se voltasse em arrependimento. Só que Jonas não esperava isso. Jonas fica insatisfeito. O que nós temos aqui no capítulo 4 é justamente a raiva de Jonas, a ira do profeta Jonas, a revolta dele por causa do arrependimento dos ninivitas e a misericórdia de Deus sendo demonstrada a Jonas. Você vai ver o mesmo profeta que escreve esse livro demonstrando como ele vai da compaixão de Deus para a demonstração da sua ira. Como Jonas vê Deus usar de misericórdia, mas ele responde em ira. Não acontece o que ele quer, não acontece aquilo que ele aguardava, aquilo que era a sua vontade. O que é que Jonas vai fazer? Vai se irar contra Deus e vai pedir a própria morte. Veja o que diz o versículo 1 ao versículo 3. Com isso o quê? Com o arrependimento dos ninivitas, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Veja, irmãos, Jonas, quando os ninivitas se arrependem, ele fica desgostoso, ele se ira contra Deus. E aí, Jonas agora vai orar pela segunda vez nesse livro. Pela segunda vez você vai ver uma oração do profeta Jonas, dirigida-se a Deus. A primeira oração você encontra no capítulo 2, que é uma oração de clemência, clamando por perdão, reconhecendo a sua estutícia e agradecendo ao Senhor pelo livramento. Aqui, o profeta Jonas vai orar ao Senhor irado, revoltado para com Deus. E aí ele diz o versículo 2 e 3. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, irmãos, ele ora a Deus reclamando dos atributos de Deus. Ele ora a Deus reclamando porque Deus é um Deus misericordioso. Ele ora a Deus reclamando porque Deus é um Deus que se compadece daqueles que se arrependem. Jonas está extremamente irado, ardendo em raiva. A expressão aí, dizendo que ele ficou extremamente desgostoso e ele ficou irado, a expressão irado aí no hebraico, ela denota alguém que está ardendo em raiva, em ira, como fogo. Está sedento de raiva, está fulminando ali diante de Deus. Ele está com raiva porque Deus demonstrou misericórdia. Ele está com raiva porque Deus salvou aquele povo que ele não queria que fosse salvo. O que Jonas queria é que aquele povo perecesse eternamente no inferno. O que Jonas queria era que aquele povo fosse fulminado, que descesse fogo sobre aquela cidade, que descesse o juízo de Deus. Ele está ardendo em ira para com o que está vendo, para com aquilo que ele
contemplou, que foi o arrependimento dos ninivitas. Enquanto Deus afastou dos ninivitas a sua ira, Jonas fica irado. Enquanto Deus demonstrou misericórdia para com os ninivitas, Jonas está ardendo em ira. O que foi que deixou ele irado? A conversão dos ninivitas. O que deixou irado Jonas foi a compaixão de Deus para com aqueles ninivitas. Jonas, irmãos, odiava tanto os ninivitas que ele queria que Deus fulminasse aquele povo. Jonas queria a salvação de Israel, mas a condenação dos ninivitas. Obrigado. Para Jonas, os ninivitas se converterem era a mesma coisa que ele ser derrotado. Para Jonas, ver aquele que eles consideravam inimigos se tornarem amigos de Deus era algo extremamente inaceitável. Ele fica irado porque Deus suspende a sua ira. O seu coração está desgostoso, a sua alma está ardendo, não de zelo por Deus, não de amor pelos perdidos, mas de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Jonas está irado com Deus, porque Deus é bom, e ele reclama da bondade de Deus. Talvez você olhe para Jonas e diz, eu não sou assim. Mas eu quero lhe dizer que provavelmente você é assim. Sabe como? Quando você vê alguém que não é do seu agrado, quando você vê alguém que você considera como o pior dos bandidos, a pior pessoa do mundo, se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Você diz, quem ali? Que nada, ali é só fingimento. Ali é só fingimento. Ou até mesmo você se revolta para com Deus, eu não aceito isso. Nós muitas vezes, irmãos, reagimos para com Deus da mesma forma que Jonas. Quando nós vemos aqueles que são nossos inimigos se voltarem para Deus, se arrependerem daquilo que fizeram. Nós não queremos que essas pessoas obtenham misericórdia, nós não queremos que essas pessoas sejam alvo da bondade de Deus. O que nós queremos muitas vezes é que Deus derrame juízo. Quer um exemplo disso? Os nossos políticos no Brasil. Sem levar para partido A ou B, irmãos, porque esse não é o nosso papel, o que nós devemos fazer é orar por aqueles que nos lideram. Mas aqueles que não nos agradam, nós muitas vezes queremos o quê? Que sejam fulminados, que sejam exterminados. Quando o que nós deveríamos estar clamando a Deus é que Deus tivesse misericórdia das suas vidas e levasse-os ao arrependimento. Nós temos que olhar, irmãos, para nossas vidas e ver se de fato, como de fato nós reagimos para com quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade. Em coisas simples da vida, quando, por exemplo, nós planejamos algo e aquilo não acontece de acordo com o que nós queríamos, porque fulano ou beltrano tomou uma atitude, como é que nós reagimos? Será que nós reagimos gratos ao Senhor ou nós reagimos murmurando para com Deus e reclamando de tudo e de todos? Jonas está reagindo aqui, se irando contra Deus, porque aquilo que ele almejava, aquilo que ele desejava, não ocorreu. Porque o que ele desejava era a ira, o juízo de Deus sobre os ninivitas. Por isso que ele vai dizer aí no versículo 2, não foi isso que eu lhe disse?
Ele está falando com Deus. Ele está dizendo: não foi isso, Senhor, que eu lhe disse? Eu sabia. Por isso eu fui para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor não ia derramar juízo sobre eles. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia retirar a sua ira deles. Eu não aceito isso. Então, por favor, me mata logo. É isso que Jonas pede. Se não é para fazer a minha vontade, se não é para as coisas ocorrerem da forma como eu quero, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Como é que você reage quando as coisas não acontecem como você quer? Será que você compreende que melhor é a vontade do Senhor do que a sua? Que melhor é a vontade daquele que conduz todas as coisas, que criou todas as coisas e sabe o que é melhor para você? Jonas, irmãos, tem uma reação crítica em relação aos atributos de Deus. Ao invés de orar se deleitando em Deus, ao invés de orar em favor dos ninivitas, Jonas ora reclamando dos atributos de Deus. Jonas ora reclamando porque Deus é misericordioso. Você já pensou nisso? Veja o tamanho da insensatez do profeta Jonas. Ele reclama, não porque Deus é um Deus severo. Ele reclama, não porque Deus é um Deus que derrama juízo. Mas ele reclama porque Deus é um Deus misericordioso. Porque Deus é um Deus gracioso. Ele está irado por causa da clemência de Deus, porque Deus é paciente, porque Deus é benigno, porque Deus é misericordioso. Jonas perde o seu controle. Ele está reclamando, porque Deus, em vez de derramar o seu castigo sobre aquele povo, Deus vai derramar misericórdia. Como você tem clamado ao Senhor por aqueles que lhe cercam? Como você tem clamado a Deus pelas suas lideranças? Lembra que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos? Será que nós amamos os nossos inimigos e clamamos que Deus tenha misericórdia deles? Ou nós simplesmente oramos dizendo: Senhor, livra-nos desse mal logo, fulmina logo aquele fulano, aquele beltrano? Será, irmãos, que nós nos dirigimos a Deus e somos gratos ao Senhor, porque Deus é Deus misericordioso? O que você encontra aqui é um profeta irado, revoltado para com Deus. Pastor, Jonas foi para o inferno? Não creio nisso. Eu creio que a forma como o livro termina aqui é justamente uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus também para com ele. Porque Jonas volta para Jerusalém, escreve esse livro e deixa dessa forma específica para demonstrar justamente a insensatez dos nossos pensamentos. E como nós temos um Deus que é misericordioso. E que nós deveríamos nos olhar para justamente essa misericórdia de Deus. Para a graça do Senhor sobre as nossas vidas.
para a graça do Senhor. Aí veja como é que Deus vai se dirigir a Jonas. Deus vai tratar o profeta e vai chamar a sua atenção dizendo, versículo 4, Jonas, é razoável essa tua ira? Será que você tem razão de estar irado dessa forma? Aí diz o texto, versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, ali ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Após ser questionado por Deus, após Deus dizer, Jonas, reflita, é razoável essa sua ira? Jonas vai sair da cidade, chega, prepara uma tenda de folhas, ele prepara aí uma cobertura com folhas, se senta embaixo, fica ali na sombra, e olhando a cidade para ver o quê? Para ver o que aconteceria. Espera aí, Jonas não viu que o povo se arrependeu? Jonas não viu que Deus usou de misericórdia? Por que ele está fazendo isso? Porque ele ainda aguarda, quem sabe Deus não muda de ideia, derrama o juízo. Ele ainda está ali, esperançoso que Deus agora mude de ideia. Bom, se Deus foi clemente, Deus também pode mudar. Deus vai derramar juízo ainda. Eu vou aguardar aqui. Ele fica ali contemplando para ver o que aconteceria à cidade, na expectativa da ira de Deus recair sobre os ninivitas. Veja o egoísmo, veja o quanto um homem irado é capaz de não pensar de forma sensata. Agora deixa eu chamar a sua atenção para algo. Jonas está orando ao Senhor irado. Tem muita gente que acha que na hora que está irado não deve orar a Deus. Meu irmão, meu querido, quando você estiver irado, cheio de raiva, ore a Deus. Tem muita gente que acha que não deve orar a Deus porque Deus não ouve. Você encontra o contrário aqui. Jonas está irado, revoltado, está orando a Deus e Deus está ouvindo a sua oração. Deus nos ouve apesar do nosso estado. Agora, se Ele responde de acordo com a nossa vontade, aí é outra história. Mas Ele nos ouve. Nós devemos orar ao Senhor e até orar para que Deus nos acalme, nos tranquilize. Jonas está aí irado, faz uma enramada, prepara ali uma tenda de folhas, fica embaixo aguardando o juízo. Aí Deus diz, eu vou mostrar a Jonas o que é misericórdia. Aí o texto diz, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja, como Jonas é um homem de ânimo dobre. Jonas se ira por causa que Deus foi gracioso e misericordioso para com os ninivitas. Mas quando Deus demonstra graça e misericórdia para com ele, como é que ele fica? Alegre. Ele fica alegre, jubilante. Ele se alegra agora. E veja que o texto vai dizer, lá no versículo 1 do capítulo 4, Jonas ficou desgostoso extremamente. E ficou irado. Porque Deus demonstrou misericórdia para com os ninivitas. Mas quando a misericórdia é para com ele fica irado? Não. Ele fica, veja a expressão que ele mesmo usa aí, em extremo alegre.
ele passa de um extremo para outro. De um extremo de ira, por causa da misericórdia de Deus para com os ninivitas, para o extremo da alegria, por causa da misericórdia de Deus para com ele. Agora veja que é algo até comparado ao tamanho da graça e da misericórdia, é algo irrisório o que está acontecendo com Jonas. Porque Jonas apenas está aí com a sombra sobre a sua cabeça. Isso já deixa ele em extremo alegre. Mas quando a misericórdia de Deus é para com os ninivitas, ele fica irado. Ou seja, quando não é aquilo que agrada a ele, que não lhe satisfaz, que não é em seu benefício, ira. Mas quando é algo em seu benefício, alegria. Já notaram como isso se parece muito conosco? Quando a bondade de Deus é sobre nossas vidas, como é que nós reagimos? Alegre. Nós ficamos alegres, satisfeitos, quando as coisas são em nosso favor. Mas em favor dos outros, será que nós nos alegramos? Será que nós nos alegramos, por exemplo, quando as bênçãos de Deus recaem sobre a vida do nosso irmão, do nosso semelhante? Será que nós nos alegramos quando a misericórdia de Deus, quando a bondade de Deus se manifesta para com aquelas pessoas que nós não gostamos? Veja o que é o egoísmo, a soberba, o orgulho. Jonas acha, irmãos, que a bondade de Deus só deve ser sobre o povo de Israel e sobre ele. Por causa disso ele fica alegre. Aí diz o texto, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ele enviou um verme, o qual feriu a planta e essa planta se secou. A sombra acabou. Mas Deus vai tratar ainda mais. Deus vai enviar aí um vento calmoso oriental. O nome desse vento é vento siroco. Esse vento trazia terra, areia, e junto da areia, da terra, vinha aquele calor. Aí diz o texto aí, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que ele pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ou seja, quando a bênção não é sobre si, me mata logo. Me mata, acaba comigo. Então perguntou Deus a Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas responde, é razoável a minha ira até a morte. Eu não posso sofrer, eu não posso perecer. Mas os ninivitas podem. Diz o texto, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, Jonas, que te não custou trabalho, a qual você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, pessoas essas que não sabem discernir entre a mão direita e também muitos animais. Deus está dizendo, Jonas, será que você não está agindo de forma insensata? Você quer bondade para você, você está querendo que eu tenha misericórdia, compaixão de uma planta, porque essa planta está trazendo refrigério para a sua cabeça, mas você prefere que eu deixe perecer uma cidade inteira, onde lá tem mais de 120.000 pessoas, onde lá tem crianças, a expressão aí de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, é de crianças, onde lá tem muitas crianças e também muitos animais. Será, Jonas, que eu não deveria usar de misericórdia para com esse povo, simplesmente porque você não quer? Deus está dizendo, irmãos, Jonas, eu uso de misericórdia para com quem eu quero.
Eu me compadeço de quem eu quero. Não tem motivo para você estar irado. Não tem motivo para você estar revoltado. Você está fora de si. Você está agindo de forma insensata. Enquanto tem muita gente que não sabe discernir o que entre direita e esquerda, que não sabe o que é certo e errado. Mas esse povo se arrependeu. Eu vou deixar que esse povo pereça? Não, Jonas. O que Deus está também dizendo a Jonas, irmãos, é: Jonas, esse povo se arrependeu. E eu vou usar misericórdia para com eles porque eu quero. Não é porque eles merecem. Não há merecimento neles. Eu sou gracioso e uso misericórdia para com o que eu quero. E assim Deus salvou aquela cidade. Deus livrou aquela cidade. Aqui, irmãos, no livro de Jonas, nós vemos o tempo todo Deus agindo. O livro de Jonas não é sobre Jonas, mas é sobre a compaixão do Senhor, sobre a misericórdia de Deus, e sobre a misericórdia de Deus, até mesmo sobre um povo que é inimigo dele, e até mesmo sobre um profeta revoltado, irado, que age de forma insensata. Deus aqui trata Jonas de forma pedagógica e Ele também nos mostra, irmãos, como Ele é um Deus gracioso e misericordioso. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus, mas quando Deus decide salvá-los, Ele salva, não porque eles mereciam. E da mesma forma, irmãos, Deus fez conosco. Nós éramos também de forma semelhantes aos ninivitas, inimigos de Deus. Pessoas que faziam aquilo que não agradava ao Senhor, que viviam de forma insensata, ou vivem. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos alcança, e por causa disso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Que diferente de Jonas, que levou para os ninivitas simplesmente uma mensagem de juízo, o Senhor Jesus Cristo vem para nós e nos traz uma mensagem de salvação, de esperança. Onde Ele nos diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele, Ele nos perdoa, Ele nos salva. O Senhor Jesus Cristo habitou entre os homens, morreu em uma cruz, para salvar inimigos como eu e você. Pecadores contumazes, que dia após dia desobedecem à voz de Deus, que dia após dia vão contra o Senhor. Pessoas contraditórias, como nós e como Jonas. Jonas era um homem contraditório, um homem em conflito, um homem que quando estava, por exemplo, dentro do grande peixe, ele ora para ser liberto. Mas aí, fora do grande peixe, alvo da graça de Deus, quando as coisas não acontecem do seu agrado, ele ora para que Deus o mate. Um homem inconstante, um homem orgulhoso, como eu e você somos, extremamente orgulhosos, vaidosos muitas vezes, mas Deus decide usar de graça e misericórdia para conosco. Assim como Deus chamou, irmãos, os ninivitas ao arrependimento, Ele nos chamou ao arrependimento e nos chamou para si, e se nós nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa, não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus compassivo. Você encontra aí Jonas, um homem que teve compaixão de uma planta que morreu, mas não teve compaixão de um povo que morreria
e que permaneceria eternamente separado de Deus. Deus vai dizer: Jonas, é razoável essa tua ira? Você está tendo compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de uma cidade inteira, que se morrer vai perecer eternamente no inferno? Irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção também para um aspecto que o texto nos mostra. E eu não poderia deixar de chamar a sua atenção sobre isso. Jonas tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de uma cidade que ia morrer eternamente no inferno, iria perecer eternamente no inferno. Será que nossa sociedade é diferente de Jonas? Nós vivemos uma época em que as coisas parecem ter mais valor do que pessoas. Quer um exemplo disso? Eu não estou dizendo que isso é certo, mas nós vivemos numa época em que, se você matar um animal na rua, você vai imediatamente preso. As pessoas hoje têm mais compaixão de animais, têm mais compaixão, por exemplo, você vai ver movimentos e movimentos em defesa da natureza. Eu não estou dizendo que a natureza não tem que ser preservada, ela deve ser preservada. Eu não estou dizendo que você deve maltratar animais de forma alguma, você deve cuidar e zelar de animais. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas se inverteram de tal forma que as pessoas se movimentam muito mais para socorrer um animal, para ir em defesa de uma natureza, e quando vê o seu semelhante sendo maltratado, pisado, o que as pessoas fazem é pegar um celular para tirar uma foto e não socorre. Nós vemos uma sociedade de princípios invertidos de forma semelhante a Jonas. Um tempo desse, nós vimos escancarado aí na mídia que uma jovem foi estuprada em um trem. E as pessoas filmando o estupro, ao invés de defender a jovem. Jonas tem compaixão de uma planta. As pessoas hoje têm compaixão de animais, de plantas, de tudo, menos dos outros. A nossa sociedade está aderindo à mesma filosofia de Jonas. Plantas e animais têm mais valor do que pessoas na nossa época. Você vai ver, por exemplo, crimes ambientais sendo punidos com maior severidade do que os crimes contra a vida. Você vai ver um dos maiores crimes que hoje é legalizado em muitos locais, em muitas cidades, em muitos países: aborto. Milhões de abortos são praticados todos os anos sem qualquer reação negativa da sociedade e até mesmo da igreja. Mas se você vê um animal silvestre sendo sacrificado, você vai ver escancarado nas páginas de jornais, na mídia, em todo canto. Mas você não vê escancarado um crime de aborto, um crime contra um indefeso. Nós vimos agora, recentemente, sendo legalizado em países aí, o aborto. Uma criança no ventre com 5 meses. Crime. Mas nós vimos pessoas, inclusive pessoas no nosso país, na nossa nação, que se dizem líderes políticos, comemorando isso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não nos assemelhemos a essa filosofia de Jonas. Pessoas valem mais do que plantas, pessoas valem mais do que animais.
Será que nós compreendemos isso? O livro de Jonas termina com uma pergunta. E a pergunta para mim e para você é: será que nós temos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Será que nós temos compaixão para com as pessoas que estão indo, caminhando para o inferno, sem ouvir falar de Cristo, sem esperança nenhuma? Será que nós temos tido compaixão por as pessoas que não conhecem a Cristo? Será que nós temos disposição de levar a palavra de Deus para aqueles por quem Cristo morreu? Será que o nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? Muitas vezes o nosso coração se quebranta por coisas supérfluas, mas não por ver pessoas na miséria, pessoas perecendo, pessoas sem ter nem o que comer. Nós nos movemos para tudo. Será que quando nós vemos pessoas aí fora, nós enxergamos pessoas sem Cristo que estão perdidas? Será que eu e você temos compaixão pelos perdidos? Será que nós nos preocupamos com as pessoas, com aqueles que vivem ao nosso redor, com aqueles que estão vivendo enlameados pelo pecado? Será que nós como igreja oramos para que o Evangelho, para que a palavra do Senhor alcance cada vez mais pessoas perdidas, para que elas alcancem salvação? Será que nós nos alegramos quando alguém se arrepende e se volta para o Senhor? O livro de Jonas termina com uma pergunta do Senhor fazendo a Jonas. Nós não podemos responder por Jonas, irmãos, mas nós podemos responder por nós mesmos. Será que nós queremos que a graça, que a misericórdia, que o perdão de Deus alcancem aqueles que são inimigos de Deus e que muitas vezes não são do nosso agrado? Que o Senhor Deus transforme as nossas vidas, nos alcance com o seu Evangelho e que Ele traga salvação para a glória do seu nome. Em nome de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos, porque aqui nós nos encontramos pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas que dia a dia transgridem a Tua palavra, pessoas que não possuem mérito algum para se achegar a Ti. Pessoas que as suas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Mas aqui estamos nós, diante do Senhor nessa manhã, agradecidos, porque apesar de sermos quem somos, falhos e pecadores, o Senhor, por causa do Teu grande amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, enviou o Teu Filho Jesus Cristo, para nos chamar ao arrependimento, e para ali, naquela cruz maldita, derramar o Seu sangue em nosso favor, para que nós, miseráveis pecadores que somos, alcançássemos salvação, alcançássemos perdão,
alcançássemos redenção, justificação diante do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque salvação veio a nós em Cristo. E rogamos, Senhor, que o Senhor esteja a nos despertar para que nós, como alvos da Tua graça, da Tua misericórdia, tenhamos amor para com aqueles que se encontram perdidos, entregues ao pecado, vivendo distante do Senhor, vivendo sem conhecer a Ti. Desperta-nos, Senhor, para levar a Tua mensagem, para levar a Tua palavra, para que mais vidas venham se render aos Teus pés. E assim haja júbilo nos céus, e assim também no nosso meio. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus servos, cada um aqui se encontra nessa manhã. Que o Senhor esteja a derramar da Tua bênção sobre a vida deles. Esteja conduzindo-os, ó Deus, em triunfo, para a nova Jerusalém celestial. Que a Tua graça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as consolações do Espírito, seja sobre todos nós, meus irmãos, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje